Bom dia, irmãs. Estou feliz de estar com vocês hoje. Bem-vindo à Igreja Batista Vida e Paz, em Niterói. Estamos começando um novo livro em nosso panorama da Bíblia, é o livro de Êxodo. Então, vamos entrar logo após nossa oração. Senhor, oramos para nossa classe hoje, que podemos aprender coisas que nos ajudam em nossas vidas. Senhor, abre tua palavra para nós. No nome de Jesus. Amém. Então, o título do livro vem do grego e não da língua hebraica. Quer dizer saída. E justamente fala sobre a saída, a partida de Israel da terra do Egito. O povo de Israel eram cativos na terra de Egito. Mas não foi assim que começou. Aprendemos sobre a vida de José e como ele chamou os familiares para sobreviver à grande fome que tinha naquela região toda. Agora passou mais 400 anos e o povo tinha multiplicado. E lemos que em capítulo 1, versículo 8, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. José era o herói, ele que salvou não somente o Egito, mas toda aquela região. Devido à sua sabedoria, ele conseguiu, pela graça de Deus, revelar o sonho do faraó, e o sonho explicado quer dizer que houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, José, pela sabedoria que Deus deu para ele, recomendou que guardava uma porcentagem da ceifa todos os anos para estar disponível durante os anos de necessidade. Então, temos aqui o faraó bravo que não conheceu José. Então, ele não lembrou que José tinha feito. E é possível que a outra, alguém que conquistou Israel. Então, o jeito era para quando alguém perdeu uma guerra, para destruir toda a história para ninguém saber. Então, talvez por isso nós não temos tanta informação sobre José. Mas do Êxodo nós temos, e a Bíblia é bem clara. Então, o povo multiplicou até estimado 3 milhões de pessoas dos israelitas morando lá no Egito. E essa é quase a população do Egito mesmo. Então, o faraó, que é um título, não um nome, ficou preocupado. Então, a solução era para escravizar esse povo. Eles ficaram como escravos durante muito tempo e sofreram muito tempo. O Egito era bem desenvolvido mesmo quando Jacó chegou no Egito. Os pirâmides, umas já eram construídos e os israelitas, com sua mão de obra, ajudaram a fazer mais. Então, era uma cultura muito, muito desenvolvida. E o povo foi tratado cruelmente, porque eles eram escravos. Então, o faraó ficou assustado com tantos israelitas, ele deu um mandamento que todas as parteiras, quando nasceu um menino judaica, que esse menino seria morto.
Este seguia o pensamento de Satanás, porque ele estava sempre querendo acabar com o semente de que ia nascer o Messias. Então, ele achou que, matando todos os meninos, que não teria descendência para nascer o Messias. Mas, mais uma vez, ele era enganado. Então, era para matar todos esses menininhos que nasceram. E a Bíblia cita duas, Puá e Sifrá. E os nomes significam esplêndida e bela. Pensado que elas eram as chefes das parteiras e foram chamados para Faraó. E ele falou, olha, quando nascer um menino, mata. Quando nascer uma menina, pode ficar com vida, porque este já podia virar escrava. Então, elas eram tementes a Deus, como diz em versículo 21 do capítulo 1. Temeram a Deus. E por sua fidelidade, porque elas escolheram a Deus, elas escolheram a vontade de Deus e não seguiu a ordem de Faraó. Então, por sua fidelidade e coragem, Deus estabeleceu-lhe casas, como diz no versículo 21. Quer dizer que elas tinham uma herança, que Deus cuidou delas. Nós vamos ver este fala sobre o povo de Deus que foi crescendo lá no Egito e agora a graça de Deus. Como é que Deus tratou com seu povo? A Bíblia diz que, no versículo 2, 24 e 25, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, Deus ia preparar uma pessoa. E se ele ia preparar um homem, como é que esse homem ia sobreviver? Então, vamos ver. Deus deu para a família de Arão e Joquebede 2 filhinhos, e o decreto foi feito depois que Arão nasceu. Então, nasceu outro bebê, Moisés. E ele era um menininho muito especial. A Bíblia diz que ele era bonitinho. Então, os pais, porque amavam, não somente porque ele era bonitinho, ele era seu filho, queriam conservar a vida dele. Então, durante 3 meses, a Bíblia diz que escondeu ele em casa. Eu fico pensando, como é que esconderam um bebê durante 3 meses inteiros? Porque não é somente amamentar, mas é trocar de fralda. Onde é que vai secar as fraldas e lavar as fraldas sem os vizinhos saberem? Tinha muita coisa e eu fico tão admirada. Com certeza ele era um pouco mimado por tanto atenção para ajudar ele a ficar quietinho, né? Mas no fim de 3 meses, esses pais que eram tementes a Deus, até eram da linha dos sacerdotes, viram que não daria mais para guardar ele em casa sem ser percebido pelos soldados que passaram sempre procurando bebês. Então, a Bíblia diz que Joquebede fez um cestinho, boia. Então, temos aqui Joquebede fazendo uma cesta e Miriam, a irmã mais velha, chacoalhando o bebê, dando conforto para ele não chorar. Em Egito cresce papiro, uma planta que cresce na água, que é a oca. E deste talo
está feito vários barcos. E barcos que foram longe. Então, era um sistema comum. Mas podia ser feito pouco para colocar o bebê. Então, foi justamente o que ela fez. Também disse que ela guardou e colocou material por fora e por dentro para fazer ficar mais a prova de água ainda. Então, colocou o bebê na cestinha, no caminha, e observa aqui a Miriam, a irmã, observando. E não sei se foi por acaso ou se foi com intenção. Acredito que foi com intenção. Que colocou ele lá no lugar onde a princesa costumava ir para tomar banho. Então, lá fora, e colocou o bebê na água e quem achou foi a princesa, a filha de Faraó. E Miriam foi bem esperta. Ela observou e foi falar com a princesa. E ela disse, ai, que bonito, ele deve ser um filho dos hebreus. Eu vou criar ele como meu filho. Mas ela não era a mãe. Ela ia precisar ajuda no começo. Então, Miriam veio com uma boa ideia. Ela falou, que tal que eu chamo alguém que pode ser ama para esse bebê? Quer dizer que precisava dar de mamã. Então, a mulher que, por acaso, ela escolheu foi a própria mãe dela e de Moisés. Então, quando veio, a princesa pediu para Joquebede cuidar desse bebê para ela até que ele foi desmamado. E justamente foi isso que fez. E durante essa primeira fase da sua vida, Joquebede foi pago e sustentado pela princesa, a filha do faraó, que odiava os judeus e queria matar todos os meninos, e este foi protegido. Os soldados não podiam fazer nada. E a Bíblia diz que quando ele foi desmamado, que ele foi para o palácio para ser criado como o filho da princesa. Com certeza houve visitas nesse intervalo. Mas enquanto que ele estava com Joquebede, ele foi treinado por ela, aprendeu a palavra de Deus. E ela foi uma mãe muito cuidadosa com ele, porque impressionou ele tanto que quando ele era adulto, ele não esqueceu quem ele era de verdade e a sua responsabilidade diante de Deus. Imagina como seria difícil de levar seu filho e entregar filho para outra pessoa criar. Então, passou o tempo, e durante esse tempo, ele foi educado e criado lá no palácio do faraó, à conta do faraó, e ele recebeu a melhor educação possível na terra do Egito. Então, Deus estava preparando Moisés por ser um líder. Ele ficou em Egito durante 40 anos. Há tradições judaicas que diz que ele era um grande general que liderava nas guerras e muito respeitado, com muita habilidade. Então, quando ele tinha 40 anos, a Bíblia diz que ele saiu e queria ver seu povo verdadeiro. Então, um dia estava passeando, ele viu um egípcio maltratando um escravo israelita.
Então, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ele pensou que ninguém ia saber o que ele fez. Mas logo no próximo dia, ele estava passeando para ver como eram os israelitas, como estavam trabalhando, e ele encontrou um israelita batendo em outro israelita. Ele falou, não, para com isso, não é para estar maltratando um irmão assim. E falaram, você vai nos matar como matou aquele egípcio? E agora, o segredo não era mais segredo, né? Então, era necessário para Moisés fugir. Ele fugiu porque ele seria castigado, provavelmente morto, para ter feito assim e assim. Então, ele fugiu por 2 motivos. Por causa do seu envolvimento no assassino, que ele matou um egípcio que estava batendo no escravo. Lemos isso em capítulo 2, versículo 12. E por seu envolvimento com Messias. Lemos em Hebreus 11, 24 e 25, sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, de que por pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, ele escolheu servir com seu povo, mas esse custou. E esse foi no fim dos primeiros 40 anos dele. Ele fugiu e acabou em Midian, que é um pouco ao lado sul do Mar Morto. E lá ele encontrou umas moças pastoras que estavam tentando tirar água do poço para seus rebanhos. E houve pastores que estavam tentando tomar vantagem delas. Então, Moisés o ajudou. Então, as meninas terminaram mais cedo do que normal. E quando chegaram em casa, o pai disse, por que vocês estão aqui tão cedo? Um egípcio nos ajudou. Eu imagino que Moisés saiu vestido em suas roupas reais, né? Assim. Mas também não é muito prático para viajar no deserto. Então, deve ser que ele logo arrumou roupas mais adequadas para o deserto, para essa fuga. E chegou lá, mas mesmo assim as moças reconheceram ele como um egípcio. Ele parou na casa de Reuel. E em outros lugares, Reuel está chamado Jetro. Jetro era um sacerdote lá na terra de Midian. E tinha entre as filhas Zípora. E em tempo, Moisés casou com Zípora. E Moisés serviu como pastor, cuidando os rebanhos do seu sogro durante um bom tempo, durante mais 40 anos. E um dia, quando eu estava cuidando das ovelhas, ele recebeu uma chamada divina. Ele estava cuidando, ele viu uma sarça que estava queimando. E parece que só isso não era tão notável, porque o clima era quente e seca, mas estranha. Mas o que observou é que esse arbusto não foi consumido. Continuava verde, continuava sem ser consumido. Então, ele foi mais perto para ver o que era.
Então, do arbusto saiu uma voz, que não é uma coisa de todo dia, né? Ele queria ver o que tinha. Então, a voz disse, em capítulo 3, versículo 5, não te chegues para cá, tira sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Moisés obedeceu, tirou suas sandálias e escutou que Deus queria falar com ele. Ele falou que queria que Moisés voltasse para o Egito para tirar seu povo de lá e levar para a terra prometida. Essa era uma ordem muito grande. Mas vamos fazer primeiro uma observação, que Moisés foi mandado de tirar seus sapatos, porque era o lugar santo. E isso ele fez. E tem pessoas que... Bom, vamos observar que ele calçou os sapatos de novo, mais tarde, e trabalhou. Ele voltou para cuidar do rebanho até que deu para ele sair e voltar para o Egito. Muitas vezes, crentes escutam a voz do Senhor pedindo para eles fazerem alguma coisa. Pode ser serviço, tempo integral, pode ser uma coisa tão mínima como liga para aquela irmã, eu acho que ela está desanimada, talvez é bom para dar um encorajamento. Então, é uma coisa tão fácil, liga no telefone e fala. Ou talvez uma coisa mais. Fulano está doente, ela precisa ajuda, leva um prato para ela. Ou apenas orar. E a gente fica ocupado, eu não tenho tempo hoje, amanhã eu vou fazer, e acabamos não fazendo. Deus traz essas coisas para nossas mentes, e quando Ele faz, é para nós obedecermos. Então, nós observamos que pessoas tiram seus sapatos espirituais e nunca chegam a calçar de novo. Eles não trabalham. O Senhor precisa de indivíduos que ambos estão dispostos de tirar os sapatos como pôr os sapatos para trabalhar. Louvor deve ser seguido com trabalho. Porém, ao contrário, só trabalho não é louvor. Eu vou fazer isso para o Senhor porque eu vou ajudar. E tem pessoas que estão tentando trabalhar para ganhar o caminho para o céu. E assim não funciona. Então tem que ter os dois. Louvor e trabalho, né? Trabalho como prova de nosso relacionamento com o Senhor. Então, como é que Moisés reagiu? Vou voltar para o Egito. Não. Ele teve bastante desculpas. Lembra? Ele era um homem bem culto. Ele foi educado no palácio do rei. E veja as desculpas que ele apresenta depois de tantos anos fora do Egito. Em capítulo 3, versículo 11. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele diz, eu não tenho habilidade, eu não tenho como fazer isso. Enquanto que, em nosso ponto de vista, ele conhecia tudo, todos os protocolos do palácio e tudo. Quem era mais preparado do que Moisés? Mas ele diz, eu não posso. Em versículo 13, seguindo, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel,
e lhes dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele disse, eu não tenho uma mensagem, como é que eu vou fazer isso? E pior ainda, capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu, vão achar que estou contando uma fábula. Então ele disse, eu não tenho autoridade. E continuando em 4:10, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Pode ser que ele era um homem tímido, pode ser que ele tinha alguma coisa como gaga, mas essa era uma desculpa. Com certeza ele aprendia a fazer discursos e tudo como parte da sua educação. Ele tinha liderado exércitos. Então, ele disse, não sou eloquente. E também, 4:13, ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Ele disse, eu não tenho inclinação, eu não tenho vontade de fazer isso. Então, Deus respondeu a todos esses argumentos, como ele faz hoje para quem ele chama para servi-lo. Para a falta de habilidade, vamos ver Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Para a falta de mensagem, temos 1 Coríntios 15:3 e 4. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho e a nossa mensagem, que foi a mensagem de Moisés. Para a falta de autoridade, vamos ver Mateus 28:18-20. Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Essas são as palavras de Jesus, voltando para o céu. Mas também, ele está dizendo que ele está conosco e Deus segurou Moisés, que Deus estava com ele também. E a última queixa que ele tinha, desculpa, a penúltima, é a falta de eloquência, que ele não tinha aquele jeito de falar. Em Êxodo 4:11, Deus diz para Moisés mesmo, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Então, Moisés, eu fiz sua boca. Eu posso dar as palavras para você. E para a falta de inclinação ou vontade, temos Filipenses 2:13. Porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu nunca tinha reparado esse versículo de tanto o querer. Muitas vezes, nós só queremos servir o Senhor. Temos desculpas.
estamos ocupados, não estamos sentindo bem. Temos nossa família para cuidar, nossa casa para limpar. Mas Deus dá a vontade para nós. Dá aquele querer de servi-lo. Então, Deus respondeu a todos os argumentos ou desculpas de Moisés. E ainda deu 2 demonstrações para mostrar sua autoridade. O primeiro foi o cajado de Moisés, que Deus mandou para ele jogar no chão e virou uma cobra. Ih, que susto! E depois Deus falou para pegar ele pelo rabo. Agora eu fico pensando, eu não sei muito negócio de cobras, mas se você pegasse ele pelo rabo, ele podia curvar e te picar. Então, se ia pegar, eu tenho visto pessoas que pegam com alguma ferramenta. Apareceu aqui no sítio uma cobra venenosa. E os homens que vieram buscar, pegaram ele atrás da cabeça. Então, o rabo foi mexendo, mas eles não podiam, a cobra não podia machucar a pessoa que estava pegando. Então, pegar pelo rabo foi uma coisa medrosa. Mas quando ele pegou, voltou a ser seu cajado, ou sua vara de pastor. A segunda prova, Deus falou para ele colocar a mão dentro do casaco, da capa. E quando saiu, era branca como neve. Esse foi sinal de leprosa, que naquela época não tinha cura. As pessoas que tinham que ser exilado, fora, longe de pessoas, e era uma coisa muito temível e muito horrível. Hoje em dia é chamado doença de Hansen, e tem drogas que podem curar, mas naquela época era uma sentença de morte. Então, imagina o susto que Moisés levou. E depois Deus falou, põe de volta. Então, mas eu não quero que fica no meu pele, né? Mas agora Deus falou, olha de novo. E era limpinho, diz como pele de neném. Então, essas 2 provas Deus deu para ele. Umas observações. Muitos aos críticos dizem, eles não eram educados. Eu acho que Moisés não sabia escrever. Como é que ele podia escrever tantos livros da Bíblia? Bem, a arte de escrever é muito velho. Os egípcios escreveram em papiro, que vem daquela planta de água, de couro e de pedra. Papiro foi usado já 2.700 anos antes da Era Comum, há muito, muito tempo. E há bibliotecas em partes que virou Babilônia, Egito, e vários lugares usavam tábuas de barro. Então, fazendo as letras, quando secava, era uma coisa permanente. E tem sido achado vários desses tabletes ou pedaços de os livros feitos de barro, né? Até hoje. E grandes depósitos, e com todo tipo de informação, como recibo de compra e tudo isso. Então, não era difícil Moisés fazer o que ele escreveu. Outra coisa, a cultura era bem desenvolvido lá no Egito. E os judeus, os israelitas, foram usados como escravos mais tarde para continuar construindo cidades para os faraós e outros monumentos como as pirâmides, que sabemos eram túmulos bem enfeitados.
para os importantes. E temos que lembrar que a educação que Moisés recebeu no palácio foi o melhor disponível na terra. Por causa da sua posição como filho da filha de Faraó, ele estava bem preparado de escrever os livros atribuídos a ele, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele não foi o primeiro de escrever, com certeza houve livros, tipo jornais que estavam escritos desde o começo da história, o tempo de Abraão. Eles também sabiam escrever e ler. Bem, o que é que podemos aprender de tudo isso? Primeiro, Deus vai cumprir seu plano. Deus tem um plano para nós, para o mundo. Ele tinha um plano para Moisés. Homem pode falhar, podemos não cumprir nossa parte do plano. Satanás pode atacar, como ele influenciou o Faraó de matar todos os meninos, mas Deus tem e vai cumprir seu plano. Então, podemos ser confiantes nisso, que Deus vai cumprir seu plano. Também, Deus nos conhece. Quando Deus chamou Moisés, ele usou seu nome, Moisés. Ele também conhece nossos nomes. Há uma musiquinha para crianças que vai assim. 1, 2 e 3, quantos são? Os meus cabelos todos, eu não sei nem posso contar. Mas Deus sabe bem e vai indo que Deus Ele conhece meu nome, Ele me cuida. Então, se Deus sabe quantos cabelos que tenho, e Ele tem que renovar toda vez que escova o cabelo, porque uma ou outra sai, então Ele tem que mudar aquele cálculo. Se Ele sabe tudo isso, Ele me conhece. Ele conhece minhas características fortes e os fracos. Então, Ele me conhece por nome, Ele te conhece por nome. A terceira lição que podemos aprender é que Deus chamou Moisés enquanto que ele estava cuidando de suas ovelhas. Observa que Deus reconhece e usa homens e mulheres que estão fazendo a vontade de Deus em sua vida diária. Você pode dizer, mas sou dona de casa, ou eu tenho essa posição, eu trabalho fazendo aquilo, mas você está trabalhando. Alguém tem dito que se você quer um trabalho feito, pede para um homem que está ocupado, porque ele que vai fazer. Aquele que está folgado, não está fazendo nada, também não vai servir o Senhor, porque ele está com preguiça. Então, Deus chamou Moisés enquanto que ele estava ocupado, fazendo alguma coisa que valeu. Nós também fazemos coisas que valerem. Então, vamos ficar atentos para reconhecer a chamada de Deus em nossas vidas. Vai mudar sua vida. Não quer dizer que você vai necessariamente para uma outra terra, mas que vai usar você em sua vida. Para usar, para ser útil para Ele. E todos nós podemos ser úteis diante dEle. Graças a Deus. Então, vamos orar. Senhor, obrigado pelas lições de Moisés. Ajuda-nos, Senhor, de ser disponíveis como Ele era para o Senhor. Mesmo que arrastamos os pés um pouco, o Senhor sabe tudo que somos e que precisamos. No nome de Jesus. Amém.